Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai olhar para uma história que marcou o sertanejo, a relação entre Gustavo Lima e Cristiano Araújo. Foi. A gente vai usar como base um relato bem pessoal do Gustavo, sabe? Onde ele fala de um mal-entendido específico que aconteceu um pouco antes da morte trágica do Cristiano. É verdade. Dois nomes gigantes, né? Gigantes. E que, segundo o Gustavo, eram amigos, começaram juntos, mas aí teve essa turbulência. Nossa ideia aqui é tentar entender os detalhes dessa história, o que está por trás dos boatos, sempre olhando pela lente do que o Gustavo contou nessa fonte. Vamos lá. Ok, então vamos desenrolar isso. É um ponto de partida interessante, né? Porque assim, é bom lembrar do ambiente. O mundo artístico tem uma pressão enorme, muita visibilidade. Sim, E como o próprio Gustavo fala na fonte, né? A cabeça do artista já é muito conturbada. Aí nesse meio, um telefone sem fio, uma falha de comunicação, pode crescer muito rápido. vira uma bola de neve. Exato. Especialmente se tem gente com outros interesses no meio, né? E a própria competição do mercado. Total. E o Gustavo começa justamente por aí, pela amizade. Ele fala, eu e o Cristiano, a gente sempre foi muito amigo de verdade e também nós começamos a nossa carreira juntos. Ele elogia muito o Cristiano, né? Muito. Diz que era um cara super talentoso, uma voz que o Brasil jamais vai esquecer. Mas aí ele aponta para um momento específico, um incidente que, na versão dele, foi o gatilho pro afastamento. Isso foi ali por 2013, 2014. E esse momento, pelo que ele conta, gira em torno de uma música. Uma música que, curiosamente, virou um hit absurdo logo depois. Exatamente. A famosa Lepo Lepo. O Gustavo conta que estava numa turnê nos Estados Unidos, acho que em Boston. Aí recebeu a música de um compositor. E a música chegou pra ele quase como uma ordem, sabe? Tipo, é hit de carnaval, você tem que gravar. O Gustavo ouviu, mas, segundo ele, a música não o tocou, não bateu. Aí ele ligou pro compositor pra dizer não. E a justificativa dele é interessante, né? Não foi só um não gosto. Ele parece que defendeu outro artista na conversa. Sim, esse detalhe é a chave no relato dele. O Gustavo diz que lembrou o compositor que a música já estava rolando na Bahia, fazendo sucesso com o Márcio Victor, do Psírico. O Gustavo até fala que é muito amigo do Márcio. Ah, entendi. A sugestão dele foi direta, segundo ele. Deixa a música acontecer com o Márcio Victor, o cara merece. Elogiou o Márcio, chamou de batalhador, talentoso, que vive do carnaval. Faz sentido. Na cabeça do Gustavo, não era certo pegar uma coisa que já tinha meio que um dono artístico, sabe? A decisão foi, eu não senti a música, não vou gravar. Ponto. E aí que a coisa fica... Complexo. Porque, segundo Gustavo, a reação do compositor foi tentar criar uma disputa, o Gustavo usa a palavra rifa, da música. Isso. Isso mostra uma tática que a gente sabe que existe na indústria, né? Tentar criar uma urgência, uma competição artificial para valorizar a música. Exatamente essa descrição. O compositor teria dito pro Gustavo, porque se você não gravar, o Cristiano vai gravar. E o Gustavo, na versão dele, ele respondeu, tá tudo bem, cara, não vou gravar. Pronto, então deixa o Cristiano gravar. Só que aí, o problema, segundo o Gustavo, é que o mesmo compositor foi falar com Cristiano Araújo. E contou uma história completamente diferente. E o que ele teria dito para o Cristiano, segundo o Gustavo? Parece que a versão pro Cristiano foi, se você não gravar a música, o Gustavo falou que vai gravar. E mais, teria dado a entender que o Gustavo pagaria pela exclusividade. Nossa! Criando conflito na cara dura. Basicamente, a acusação do Gustavo é essa. O compositor plantou a discórdia, de propósito, causou uma confusão no caminho. Ele usa uma expressão forte. Fizeram um inferninho ali. Essa tática de jogar artista contra artista, infelizmente, não é nova. É um jeito de inflacionar o valor da música, forçar uma decisão rápida, muitas vezes sem se importar com a verdade ou com as relações. O foco do intermediário é o negócio, né? E o resultado foi quase instantâneo. O Cristiano Araújo, recebendo essa informação, ficou como? Confuso, chateado, e ligou para o Gustavo. Imagino. A fonte descreve a ligação assim, bem direta. Gustavo, que história é essa que vocês querem gravar minha música? Uma reação super compreensível, né? Se foi isso que ele ouviu. E como o Gustavo conta que reagiu a essa ligação?
O Gustavo relata que tentou na hora desfazer o rolo. Falou algo tipo, Cristiano, não vou gravar sua música não, irmão. Explicou a tal rifa que estavam tentando fazer com a música e repetiu o que pensava desde o início. Eu não vou gravar. Aliás, eu não vou gravar e acho que nem você deveria, porque essa música já é um sucesso na Bahia com o Márcio Vitor. Deixa o cara, né? Vamos deixar o cara explodir com a música. Quer dizer, na versão dele, ele não só negou o interesse, como ainda aconselhou o Cristiano a fazer o mesmo por respeito ao outro colega. Isso mostraria uma ética ali, né? Pelo menos na narrativa dele. É o que ele passa. Mas, mesmo tentando explicar, o Gustavo admite que acabou que virou um inferninho nesse telefone sem fio. O resultado foi uma discussão de amigo, como ele mesmo chama, fruto da confusão plantada. Aí o mal-entendido se instalou de vez. Exato. E se a gente olha para o quadro geral, né, dá para ver como as relações ficam frágeis nesse ambiente de pressão, de competição do show business. Uma decisão artística do Gustavo virou um ponto de atrito sério entre dois amigos e foi amplificado por essa desinformação toda e talvez por outras coisas que já estavam ali, né? Percebidas ou reais. Sim, e essa tensão teve efeito prático. O Gustavo menciona que, depois disso, eles ficaram um tempo meio como amigo brigado, um com o outro, ali meio distante. Não foi um rompimento total, mas um climão, um afastamento. Fonte também menciona outra coisa que aconteceu mais ou menos na mesma época e que, pelo menos para quem via de fora, podia parecer mais lenha na fogueira da rivalidade, né? Sim, o Gustavo toca nisso. Ele fala da fase em que ele tinha saído da Audiomix. Uma agência gigante no sertaneiro. Exato. E, na mesma época, o Cristiano Araújo tinha acabado de assinar com a Audiomix. O Gustavo reconhece que essa movimentação começou a criar uma rivalidade ali. Mas ele insiste que essa rivalidade era muito mais coisa de bastidores. Ele é bem firme nisso. Se de verdade existiu, não na minha cabeça e também não na dele. Ele acha que isso era mais da concorrência do mercado mesmo. É um ponto interessante. Muitas vezes essas narrativas de rivalidade são mais construídas pelas equipes, pela mídia, pelos fãs, do que sentidas pelos próprios artistas de forma tão pessoal. Quando ele diz que era coisa de bastidores, talvez seja uma forma de separar a amizade da dinâmica do mercado. Pode ser. Mas o fato é que eles estavam afastados naquele período. Estavam. E aí a história continua com uma tentativa de resolver isso. Um amigo em comum ligou pro Gustavo, tipo, cara, vou encontrar com o Cristiano hoje, vamos acabar com essa história aí, vamos sentar e resolver esse negócio. Uma boa iniciativa. O Gustavo topou na hora, foi pra casa desse amigo nosso. E conseguiram se encontrar para conversar. Cara, aí é que tá a ironia triste da coisa. Não aconteceu. O Gustavo conta. Cara, a hora que eu cheguei na casa desse amigo nosso, o Cristiano tinha acabado de sair. Poxa. Por quê? O motivo, segundo Gustavo, é que a namorada do Cristiano na época, a Alana Moraes, estava com uma dor de cabeça muito forte, passando mal mesmo, e ele teve que levar ela embora mais cedo. Que desencontro. Justo na hora de tentar acertar as coisas. Muito frustrante. Mas teve um contato logo depois. O Cristiano ligou pro Gustavo. Ah, ligou? Ligou. E segundo o relato, a conversa foi mais ou menos assim. Gustavo, cara, me desculpa aí e tal. Eu tive que sair, eu queria estar aí pra gente conversar, mas eu tive que trazer a Lana embora. Mas vamos ver se a gente encontra na semana que vem ou na outra, tal. Entendi. Falaram pelo telefone, ficou essa promessa no ar de se encontrarem depois pra colocar os pingos nos is. E é nesse ponto que a história ganha um peso enorme, né? Porque isso faz a gente pensar na fragilidade do tempo, no custo de adiar uma conversa, uma reconciliação. Exato. Porque uns 15 dias depois dessa ligação, dessa promessa de reencontro, aconteceu o acidente. O acidente que levou o Cristiano e a Alana. Exatamente. Aquele encontro para acabar com essa história, como disse o amigo, nunca rolou. E o Gustavo expressa esse lamento de um jeito muito sentido na fonte. Acabou que a gente não se falou como deveria, sabe? Se falar realmente como dois amigos, como dois irmãos. É um peso, né? A sensação do que não foi dito, da conversa que a tragédia tornou impossível para sempre, o e se deve ficar martelando. E o Gustavo faz questão de dizer que, apesar desse mal-entendido todo, ele sempre torceu pelo Cristiano, pela família, pelo irmão Felipe Araújo também. Ele até lembra da participação dele no primeiro DVD do Cristiano, cantaram juntos, como prova desse apoio. Certo. E nega de novo, com força, qualquer sentimento de competição pessoal. Sim, ele fala direto pro entrevistador na fonte. Ô Piunte, pensa comigo. O Brasil ele é tão grande, sabe? É um país continental. Não tem artista pro tanto de festa que tem.
Dá o exemplo de Minas Gerais, fala das centenas de festas de peão, que são aqueles eventos enormes com rodeio, vários shows sertanejos, um circuito gigante. É verdade, o mercado é imenso. A conclusão dele é clara. Nunca vai concorrer ou vai tomar espaço um do outro. Nunca vai. Ele defende que tem espaço para todo mundo. Até cita o projeto recente dele, Paraíso Particular, onde gravou com um monte de artista sertanejo para mostrar que a união é que fortalece o gênero. Essa visão de mercado abundante contra a de competição por espaço limitado é um contraponto interessante, né? Uma mentalidade que, teoricamente, favorece mais a colaboração do que a rivalidade. Ele até conta uma historinha rápida que mostra bem o clima tenso antes daquela última ligação. Foi numa gravação pro Fantástico, da Globo. Os dois estavam lá. E como foi? Ele descreve a situação. A gente ficou no mesmo camarim. Não, camarim separado. Aquele medo, né, cara? Vou falar com ele. Vai falar comigo? Tinha uma barreira ali, uma incerteza de como quebrar o gelo. Dá para imaginar o desconforto. Felizmente, a ligação depois parece que aliviou um pouco isso, mas o encontro cara a cara, o aperto de mão para selar a paz, ficou para depois. Um depois que não chegou. É um detalhe que humaniza muito a situação. Mostra a hesitação, o constrangimento que rola mesmo entre quem já foi muito amigo, quando um mal-entendido cria essa distância. Mostra que por trás da figura pública tem gente com as mesmas dificuldades de comunicação que todo mundo. No final das contas, a conclusão do Gustavo sobre tudo isso é bem direta. Para ele, a culpa do mal-entendido foi da tal rifa da música e do compositor que, segundo ele, para ganhar dinheiro e para fazer o Cristiano gravar, inventou a história toda. Certo. Foi esse telefone sem fio, essa suposta manipulação externa, que criou o descontentamento e o afastamento. Basicamente, a narrativa dele preserva a amizade original e coloca a culpa num fator externo, com interesse comercial. É uma forma de proteger a memória daquela relação. Exatamente. Então, o que a gente tira disso tudo? O relato do Gustavo Lima pinta o quadro de uma amizade forte que foi balançada por um erro de comunicação turbinado por terceiros num ambiente de muita pressão, como é o da música. Sim. Essa versão dele bate de frente com os boatos de uma rivalidade pessoal profunda, coloca o foco mais na dor do arrependimento por uma conversa final que a tragédia impediu. Sem dúvida. É uma história que faz a gente pensar. Talvez a reflexão final aqui seja sobre como as narrativas sobre figuras públicas são formadas, né? Muitas vezes simplificadas, cristalizadas, ainda mais depois de um evento tão definitivo como a morte. É verdade. O relato do Gustavo é a versão dele. Uma tentativa clara de corrigir o que ele viu como um mal-entendido que ficou no ar. E isso convida a gente a ser um pouco mais crítico, a questionar quantas outras histórias, no mundo do entretenimento ou mesmo nas nossas vidas, são moldadas por esses telefones sem fio. Por fofoca, por informação distorcida, por conversas adiadas. E qual o peso real que a gente carrega quando um esclarecimento, uma reconciliação, fica para um depois que às vezes nunca chega? Fica aí a provocação para a gente pensar na complexidade por trás das manchetes e na importância da comunicação clara, direta, enquanto a gente tem tempo para isso. Antes que as circunstâncias tirem essa chance da gente.